Yu Yu Hakusho é um mangá criado por Yoshihiro Togashi no ano de 1990 e teve sua adaptação para anime em 1992. Uma série onde os personagens principais não poderiam ser muito bem definidos como mocinhos. Um anime onde o protagonista morre na primeira cena do primeiro episódio, e um dos sucessos no Brasil ao lado de Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes de ir para a história, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Yu Yu Hakusho tem como protagonista Yusuke Urameshi, ou Yusuke, chame como você quiser. Um adolescente de 14 anos, um garoto problema, delinquente, briguento, encrenqueiro, sempre matava aulas, era temido e odiado por muitos, não só no colégio, mas em toda a sua vizinhança. E seu maior rival era Kazuma Kuwabara, um outro encrenqueiro que sempre apanhava, mas sempre voltava para encarar o Yusuke. Yusuke não era a flor que se cheirasse, mas ele tinha uma amiga de infância na escola, a Keiko. A mãe do Yusuke também não era um dos melhores exemplos, era alcoólatra e engravidou com 14 anos por se descuidar, e também era uma encrenqueira na sua época de colégio. Talvez isso explicasse um pouco da personalidade do filho. Apesar de sua personalidade problemática, Yusuke não era maldoso, não tinha um coração ruim. Então, um dia, voltando da escola, ele vê uma criança jogando bola numa calçada, mas a bola acabou indo parar no meio da rua, e então a criança vai atrás no mesmo momento em que um carro desgovernado se aproxima. E pouco antes de um acidente acontecer, Yusuke, num ato inesperado, se joga na rua e salva o garoto. Mas é atingido em cheio pelo veículo e infelizmente acaba morrendo nesse atropelamento. Nesse momento, a alma de Yusuke recebe a visita de Botan, a guia que leva as almas pelo mundo espiritual, praticamente a deusa da morte. Mas Yusuke não era uma alma bondosa, então nem no céu nem no inferno ele era esperado. Ninguém esperava que ele fizesse uma boa ação salvando um garotinho, nem Deus esperava que o Yusuke desse sua vida por uma criança, ou seja, não tem espaço para ele em nenhum lugar. Desse jeito, é dada uma chance para que ele volte à vida, mas Yusuke nega de primeiro momento, e como espírito, parte para o seu próprio funeral. E ali percebe como as pessoas sofrem pela sua morte. Sua mãe, a Keiko, o diretor do colégio que sempre brigava com ele, e até mesmo Kuwabara não quer aceitar que o seu rival se foi sem dar uma revanche para ele. Mesmo tendo apanhado umas 52 vezes pelo menos, mostrando até mesmo um tipo de amizade distorcida. Então, vendo isso, Yusuke decide voltar. A partir daí, ele conhece o Koema, filho do Senhor Emadaio, o rei do mundo espiritual. Koema é um jovem parecido com uma criança com um tipo de chupeta na boca, um artefato carregado com energia espiritual usado para criar o Mafukan, o mais poderoso feitiço de proteção existente no mundo espiritual. Koema faz uma série de testes com Yusuke e concede a sua volta à vida, mas com a missão de ser um detetive espiritual, resolvendo casos sobre acontecimentos estranhos de origem demoníaca que possam acontecer no mundo dos humanos. O mundo dos humanos, chamado também de Ningenkai, sendo o mundo espiritual o Heikai e o mundo dos demônios ou mundo das trevas o Makai. Yusuke aprende a controlar sua energia interior na ponta do seu dedo e disparando como uma arma chamada Leigan. E para garantir que seu trabalho seja bem feito, Yusuke é acompanhado pela Botan. E em sua primeira missão como detetive, ele precisa recuperar 3 artefatos místicos de 3 yokai: Gouki, Riei e Kurama. O significado de yokai seria mais ou menos como uma criatura sobrenatural ou um demônio. Kurama era o único que precisava de um desses artefatos para uma boa ação, para salvar a vida da sua mãe. Mas Gouki era um comedor de almas e Riei era um ladrão. Então Yusuke precisou batalhar contra eles, principalmente contra o Riei, que inclusive foi derrotado com a ajuda do Kurama, que acabou se aliando ao protagonista.
Kurama era na verdade uma lendária raposa conhecida como Yoko, um ladrão das trevas, e depois de ter sido mortalmente ferido por um caçador, fundiu sua alma com a de uma criança prestes a nascer, que é quem a gente conhece atualmente. Mas a partir de um combate onde tem seu tempo retrocedido, ele volta até sua forma demoníaca original, ganhando muito mais poder de combate e um visual bastante diferente. Kurama é muito inteligente, analisa seus inimigos e é bastante observador com relação a seus adversários, criando estratégias de combate. E é capaz de criar plantas demoníacas extremamente poderosas e usando um chicote de espinhos como sua arma de luta. Riei é praticamente o primeiro vilão do anime, nascido de uma mulher de gelo e de um demônio do fogo, por isso é considerado uma criança amaldiçoada. A criança maldita. Tem um temperamento forte, irritado facilmente e muito explosivo. Ele implantou o Jagan, o terceiro olho em sua testa que mantém escondido por uma faixa. Com ele tem poderes de hipnose, telepatia, sentidos aguçados, controle mental de mentes mais fracas, entre outras várias habilidades. Riei é extremamente habilidoso e usa uma katana como sua arma, mas pode invocar um enorme poder como as chamas negras mortais. Mas apesar do seu temperamento e atitudes, Riei é uma boa pessoa, inclusive tem um enorme afeto pela sua irmã gêmea, a Yukina. Inclusive, a garota é uma das missões de Yusuke, já que tinha sido sequestrada, e é a partir daí que o Riei acaba se tornando um grande amigo e aliado. Depois de sua primeira missão, Yusuke parte para treinar com a mestra Genkai, onde participa de um torneio com vários participantes, entre eles o Kuwabara, e é aí onde os antigos rivais se tornam praticamente melhores amigos. E é onde o Kuwabara aprende a dominar sua energia também para criar a sua espada espiritual, levando sua rivalidade agora a um nível totalmente amistoso. Ali, Yusuke resolve o caso com o Yokai Lando e para sua próxima missão acaba conhecendo o Toguro, um humano transformado em demônio que acaba levando Yusuke para o Torneio das Trevas. Um torneio organizado por humanos que trabalham com a força do mundo das trevas. Várias equipes com 5 integrantes que batalham entre si, aonde os humanos buscam dinheiro e os yokai buscam prazer e sangue. Yusuke, Kuwabara, Kurama e Riei se unem com a mestra Genkai e travam várias batalhas na considerada por muitos e por mim também a melhor saga do anime. Até chegar na final contra a equipe dos irmãos Toguro, levando o time Urameshi ao limite. E logo depois do torneio, Yusuke conhece o seu antecessor, o ex-detetive espiritual Shinobu Sensui, um homem com um senso de justiça forte e distorcido, depois de ver os mais perversos atos cometidos pela humanidade, sendo até piores do que os próprios demônios. E por isso pretendia abrir os portões do inferno na Terra. Yusuke e seus amigos se unem no combate contra Sensui e suas diversas personalidades, e é aonde o Yusuke começa a despertar seus verdadeiros poderes. O que leva até a última saga, onde Yusuke descobre que tem sangue de yokai, não um simples yokai, mas sim um dos 3 reis do Makai, Raizen, sendo os outros 2 Yomi e Mukuro. Raizen é o maior e o mais poderoso dos demônios que, em uma de suas passagens pelo mundo dos homens, conheceu uma mulher, uma antepassada de Yusuke, com quem teve relação e teve seu filho. O gene yokai passou por gerações e se manifestou agora em Yusuke, que trata Raizen como um pai. Mas desde que Raizen teve esse relacionamento, ele prometeu nunca mais se alimentar da carne dos humanos. E agora, séculos depois, ele tá morrendo pela fome e precisa de um substituto para o seu reino e líder absoluto do mundo das trevas. E assim se inicia o Torneio do Makai, que finaliza o anime. Yu Yu Hakusho teve 112 episódios e foi transmitido no Brasil em 1997 pela extinta TV Manchete. Um anime fora do comum, com personagens incomuns, mas que apesar de tudo tinham um bom coração e eram extremamente determinados e persistentes.
A personalidade deles muda muito conforme o passar do tempo, principalmente do Yusuke, que tem um grande amadurecimento no decorrer da série. Além de aumentar seus poderes, suas ações mudaram drasticamente com o passar dos anos, sendo que inicia o anime com 14 e termina com 18 anos de idade. Yu Yu Hakusho tem ótimos coadjuvantes fora o quarteto principal, dando destaque principalmente para a extremamente poderosa Mestra Genkai. Mas o anime se destaca principalmente pelos inimigos e vilões, especialmente pelos irmãos Toguro, lembrando do mais novo até os dias de hoje pela sua força extrema. O anime aborda temas de certa forma pesados, principalmente se você parar para pensar que os vilões não são maus sem motivo. Toguro passou por coisas traumatizantes e o Sensui viu toda a maldade que existe no ser humano. Então todos têm suas razões para cometer seus crimes. Não que todas as razões e ações sejam corretas, mas ninguém é mal só por ser mal. E nem os mocinhos são exatamente o exemplo de heróis. Cada personagem tem sua história, sua determinação e sua personalidade. O mangá de Yu Yu Hakusho até os dias de hoje é um dos mais vendidos no Japão e ficou extremamente conhecido na época do seu lançamento. Inclusive, existem poucas diferenças entre o mangá e o anime, sendo as principais que no mangá o Yusuke fumava e que a sua mãe era um pouco mais participativa, além de que no mangá o desenvolvimento no final é levemente mais detalhado depois do torneio do Makai, mas nada que interfira na história sinceramente. E é um anime praticamente sem fillers. O anime, na minha opinião, é quase perfeito, se não fosse pela correria que é no final. O criador, o Yoshihiro Togashi, tem uma fama de ser um pouco lento e até mesmo preguiçoso, então por cobrança e pressão da Shonen Jump, teve que apressar a finalização do mangá. Por esse motivo, a fase do Makai e o último torneio são mostrados de forma muito rápida e apressada, caindo um pouco a qualidade comparada com o resto da série. Inclusive, isso pode ser visto também em Hunter x Hunter, que é outra obra do mesmo criador. Outra curiosidade do Togashi é que ele é casado com a criadora de outro anime bastante conhecido na mesma época, a Naoko Takeuchi, criadora de Sailor Moon. E um de seus maiores amigos é Masashi Kishimoto, o criador de Naruto. Muitas referências foram colocadas em Yu Yu Hakusho, como os personagens de Street Fighter aparecendo, ou as cartas de baralho da Nintendo, além do Koema vestido como Tetsudo Mask, um dos personagens de Sailor Moon. O significado de Yu Yu Hakusho seria mais ou menos como o livro em branco do fantasma brincalhão, fazendo referência à morte do Yusuke no começo da história. É um anime com uma introdução fantástica, que tem uma ótima versão em português, mas o que mais se destaca no Brasil é a sua dublagem, trazendo frases, falas e gírias do povo brasileiro incorporados no anime de forma emblemática e que é destaque até os dias de hoje. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Ele está muito rico vendendo joias produzidas pela menina no mercado negro e parece o cão chupando manga. Eu sou Toguro! Eu sou Toguro! Além do mangá e do anime, Yu Yu Hakusho tem alguns curtas em forma de OVA lançados em 1994 e 2 filmes de animação. E alguns poucos jogos foram lançados para Super Nintendo, Game Boy Advance e até PlayStation 2, mas nada de muito destaque. Yu Yu Hakusho foi exibido próximo ao fim da TV Manchete, ao lado de clássicos como Cavaleiros do Zodíaco, e rapidamente se tornou um dos favoritos do público. Mas diferente de outros animes, não teve mais novidades depois do seu fim, por isso as novas gerações dificilmente conhecem Yu Yu Hakusho. Mas ano passado foi dada a notícia que pode estar sendo produzido um novo anime e que em breve possa surgir como comemoração pelos 25 anos da animação original. Mas infelizmente até agora a gente não tem mais novidades sobre sinopse, data ou qualquer outra informação. E também tem uma notícia que um jogo para celular sobre a série estaria também em desenvolvimento.
Eu pelo menos fiquei muito empolgado com isso e espero que seja bem aceito tanto o novo anime quanto o novo jogo e que mais coisas de Yu Yu Hakusho sejam trazidas com o tempo desse anime que a gente ama no corre-corre da cidade grande. Corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir, porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta qual é o seu personagem favorito de Yu Yu Hakusho. O meu é o Kurama. Se você quiser encontrar um quadrinho ou um mangá para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.